Seja muito bem-vindo ao CutBlock Podcast. Eu me chamo Thiago Delandré e estou aqui para falar a respeito da Universidade de Michigan e o que a gente pode esperar na temporada de 2024 do College Football. O atual campeão mudou de treinador, então é importante ressaltar que o Harbaugh saiu da Universidade de Michigan e foi atuar como head coach em Los Angeles, nos Chargers, nesse que marca o retorno dele à NFL, mas eu estou aqui para falar sobre o college. Michigan efetivou o Jerome Murray, que teve participações como treinador ofensivo nas últimas duas temporadas, efetivamente, e teve participação também como head coach por conta da inviabilidade do Harbaugh como estar presente nos primeiros 4 ou 5 jogos da temporada. É importante destacar que ele teve que de todos os nomes possíveis e foram apontados para a posição, na minha opinião, é o melhor nome possível, porque é uma figura da casa, é um dos principais responsáveis pela efetivação desse plano de jogo. Ele que também foi treinador de linha ofensiva antes de ser efetivado como treinador de linha de treinador ofensivo. Então a gente está vendo quase que uma escadinha, ele assumindo primeiramente tight end, depois OL, depois ataque, depois head coach. Então é muito importante para Michigan e sinceramente é muito sábio que se mantenha o Sharon Moore em Michigan inicialmente e também oportunizar que ele seja esse head coach, porque a gente vai falar mais à frente, mas é importante destacar que de todos os nomes possíveis, vários nomes foram apontados, de todos os nomes possíveis, é o melhor nome possível. Eu vou começar falando também a respeito de algumas perdas que Michigan teve nessa temporada. E desses aqui, aqui tá a lista completa, tá no Wikipedia para você que também queira ver ou comparar. Temos seu quarterback, J.J. McCarthy, o único que curiosamente foi selecionado na primeira rodada, Chris Jenkins, Mike Sairinski. A gente fez análise desses atletas e também das respectivas classes nas lives, então você pode voltar para trás e seguir nas nossas lives aqui no canal para seguir e ouvir o que a gente avaliou de cada uma dessas classes e equipes. O que é importante destacar é que Michigan perdeu uma quantidade muito grande de titulares. J.J. McCartney, Chris Jenkins, é, partindo só pelos nomes ofensivos. McCartney, Blake Corum, Roman Wilson, o Zach Zinter, que não jogou muito na temporada passada, ou pelo menos perdeu os últimos jogos por conta de uma lesão extremamente grave, ele quebrou a fíbula, se eu não me engano, a mesma lesão do Anderson Silva. O A.J. Barner, que era um tight de reserva, mas ele participava bastante por conta do esquema do jogo corrido. Trevor Keegan também era titular. Ladarius Henderson tá como guard, mas ele jogava como tackle esquerdo na temporada passada. E o Cornelius Johnson, que também era um recebedor de terceiras descidas e jogava bastante como slot também. Defensivamente a gente perde, Michigan perde vários nomes de contenção contenção e parada de corrida, como o Harrell, que saiu relativamente tarde, mas é um jogador que tem um potencial muito grande. Também o Junior Conson, que tem potencial para ser a principal perda. E o Chris Jenkins, que na minha opinião teve uma temporada monstruosa em Michigan em 2023. Eu vou partir para falar agora também a respeito das adições. A classe de Michigan, isso aqui é na OnTree, então para você que queira acompanhar mais informações a respeito de portal de transferência e também a respeito das adições especificamente, tanto para acompanhar a avaliação dos atletas, o OnTree é muito legal porque ele avalia e busca compilar informações de outros sites como 247, ESPN, Rivals, e enfim. Mas sobre Michigan, teve a 15ª classe a nível nacional. Ano passado teve a 18ª, então normalmente não é uma grande surpresa. A terceira dentro da conferência e uma classe total avaliada como 91,31. Ou seja, apesar de ser a 15ª classe, a gente ainda está falando de jogadores com uma quantidade de 4 estrelas e 5 estrelas considerável. Curiosamente, não tem nenhum 5 estrelas pela avaliação da One Tree, e isso passa muito pelas avaliações internas, porque a ESPN considera alguns atletas desses como 5 estrelas, a 247 também. Então, assim, esse sistema de avaliação que muda de conferência para conferência, site para site, faz com que algumas universidades tenham um ranqueamento um pouquinho diferente, principalmente na classe geral, que é o que considera, né? Porque 91 é uma grade considerada de um atleta 4,8 estrelas, então bate com uma média relativamente alta, considerável e de ser sim respeitável. Eu não vou abordar especificamente a respeito de cada classe, mas é importante apontar que
Vários desses caras aqui têm potencial de rotação. Eu diverjo muito e acho muito difícil que tenhamos algum desses atletas dos mais elevados participando de maneira imediata. É importante destacar que temos dois tight ends como dois dos cinco primeiros ou mais altos ou melhores recrutas da classe de Michigan. E, na minha opinião, o Logan Hansen tem potencial de aparecer no primeiro ano como um tight end de recepção, porque ele demonstrou bastante qualidade, teve uma participação considerável também nos training camps, nos Spring Games de Michigan e nos treinamentos que a gente vem visto, é, pelo que Michigan vem postando até aqui, é um cara que tem tido relativamente considerável participação. Do portal de transferência, onde sim é onde a gente precisa ficar de olho a respeito de Michigan, porque adições importantes foram feitas e o importante destacar que 3 safeties entraram na Universidade de Michigan. Isso, na minha opinião, passa muito mais por um problema na posição da Universidade de Michigan do que realmente é, qualidade. A gente pode ver aqui, o Walker veio de Louisville, o Mongan veio de Michigan State e tem o Johnson que veio de Universidade de UNV, Las Vegas, né? Universidade de Las Vegas. O que isso aqui demonstra? Que Michigan tem um problema e já tinha na temporada passada, e ela passa por ter safeties mais completos. Na temporada passada a gente viu Michigan tendo com 2 paradores de corrida no fundo do campo e safeties com relativamente considerável dificuldade em ser aquele ball hawk, em ser aquele cara que consegue patrulhar bem o fundo do campo, e isso se tornou um problema para Michigan, que não foi tanto exposto por conta, na minha opinião, da capacidade de contenção e principalmente de infiltração da linha defensiva aos ataques adversários. Outro nome que eu gostaria de destacar é o John Prime. Ele certamente vai ser starter, é um atleta formidável, na minha opinião, que foi ranqueado no portal de transferência como 3 estrelas, na minha opinião, bem abaixo do que poderia ser. Para mim, ele é um dos melhores recrutas disponíveis na posição de guard. Guard está sendo uma posição bem mal avaliada na minha concepção, porque alguns caras que são muito disputados, não só disputados, mas chegam com potencial de titularidade de várias universidades. Ele foi disputado por Alabama, por Ohio State, também foi atrás dele. Ele optou por Michigan, e apesar de ele ser considerado 3 estrelas, é um formidável jogador. E é aquela coisa, 87 por pouquinho, eu acho que 1,5 a mais, 88,5 ele já pegava 4 estrelas e já ficava bem à frente, já subiu um pouquinho essa classe de transferência. Eu vou abordar um pouquinho o que a gente pode ver. E eu vou tentar ser o mais genérico possível, tá? Para não falar de jogador por jogador, mas ainda assim eu vou destacar algumas coisas importantes, que eu considero pelo menos. O que a gente pode ver? O Josh Bribe já é cotado como left guard started aqui, o que na minha opinião é muito correto. Temos 2 adições de recebedores também na classe de Michigan, e é onde, na minha opinião, está o grande problema de Michigan na temporada passada. O grupo de recebedores era extremamente fraco. O Morgan aqui, o número 82, é famoso por ter soltado 2 fumbles contra Alabama e também no jogo da conferência. Então, assim, não é um cara tão confiável assim, principalmente para retorno. O que a gente pode destacar é a qualidade da linha ofensiva. A gente tem o Andre Great, que é sophomore, o único cara que não tem, eu vou dizer assim, um número considerável de snaps. Não vou dizer 150, 200 ou 300 snaps, mas considere aquele mínimo que, por exemplo, a PFF faz como uma opção de ser um cara que não entrou só naquele final de jogo, só naquele, sabe? Realmente atletas que jogaram, participaram. A gente está falando de uma linha extremamente experiente. Temos 2 júniors e 2 seniors com um sophomore protegendo o lado direito da linha ofensiva. Mas ainda assim tem competitividade. Eu gosto da ideia do Nathan Ofobi, pelo que eu vi em vídeos e análises até aqui, como possível candidato à linha ofensiva jogando do lado direito. Ele é um freshman, mas também teve uma participação legal até agora, pelo que eu estou vendo, e também vi alguns comentários a respeito da possibilidade pelo Sharon Moore de que ele possa vir a jogar do lado direito da linha ofensiva, mas é aquela coisa, é um jogador de segundo ano, é freshman, mas tem a redshirt, né? Então ele tá no segundo ano, que pode acabar jogando, mas é bem difícil de acontecer, a realidade é essa, porque a gente tá analisando, tem um sênior como reserva, o Jeffrey, que eu não lembro muito a respeito dele, mas é um jogador que tem mais tempo de casa, digamos assim, pode acabar também tendo participação.
O Loveland, na minha opinião, é a grande arma dessa temporada, é um jogador extremamente qualificado e demonstrou isso nos últimos 2 anos, tá? Ele é um recebedor formidável, um bloqueador ainda melhor. E assim, o que que passa como maior diferença desse ano da Universidade de Michigan? O Alex Orji. O Alex Orji, para quem não lembra, ele teve algumas participações correndo algumas vezes. Ele é um quarterback extremamente grande, extremamente ágil, extremamente explosivo. E demonstrou ter braços. Ele parece no trailer do NCAA. Então, para você que não viu, tá afim de ver uma análise a respeito do que a gente pode esperar do college football, do jogo que lança no dia 19 do mês que vem, ele aparece lá também. E eu falo isso nesse vídeo que vai estar também aqui no canal. Ele é um quarterback formidável, um cara que corre muito bem com a bola e, sinceramente, a gente pode esperar mais que nunca uma universidade que corre ainda mais com a bola. Porque agora tu vai ter um running back como o Donovan Edwards voltando para ter uma quantidade considerável maior de snaps, com relação ao Blake Corum, que não vai ter que dividir snaps, mas ainda assim é importante pensar que vamos ter uma rotação que faz parte do jogo, ainda mais no nível de college. E tu vai ter um quarterback de ameaça dupla efetivo, um quarterback que corre com a bola, que tromba com defensive backs, que busca esticar jogadas e que pode fazer dessa Universidade de Michigan uma universidade ainda mais, um ataque ainda mais, eu não sei se consistente é a palavra, mas um ataque ainda mais, um ataque ainda mais devagar e caminhante. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. A Universidade de Michigan correu muito com a bola na temporada passada, mas buscava muito play actions também e fez isso basicamente para fazer com que seus recebedores tenham situações melhor de conseguir recepções contra as defesas adversárias. Nessa temporada, a gente vai ter um time que vai correr ainda mais vezes com a bola, vamos ter pacotes ainda mais pesados, isso passa também pelas adições dos recebedores, que são recebedores relativamente grandes. Então, Michigan tradicionalmente corre com bastante tight end, usa bastante formações pesadas, também com fullback, também com 2 running backs, mas dessa vez a gente pode ter mais recebedores e pode ter bons recebedores bloqueadores. Então, com Orge e Donovan Edwards, mais um fullback, quem sabe mais um recebedor com capacidade de bloqueio considerável, a gente vai ter uma universidade, não só uma universidade, mas Michigan correndo mais vezes e de forma mais eficiente com a bola. Aquela média, 3 jardas por corrida, daqui a pouco 4,5. Os drives contra Michigan vão ser extremamente longos e é isso que a gente tem que esperar da Universidade de Michigan em 2024. No lado defensivo da bola é onde vem, na minha opinião, um grande problema. E antes de falar especificamente sobre Michigan, sobre isso, eu quero dar essa informação aqui. O Wink saiu dos Giants e assumiu a posição de treinador defensivo da Universidade de Michigan. Na minha opinião, isso é um grande erro. Porque apesar da manutenção de um estilo parecido, principalmente com o esquema, a gente tá falando de um cara que não foi bem na NFL. Que teve vários problemas na NFL, mas que em contrapartida teve desempenhos fantásticos no college. Então, assim, eu acredito e pelo que eu analisei, sabe, de histórico, ele é um cara que se deu melhor no college. Então, parte disso pode ir pro buraco dessa análise. Mas ele é um cara que gosta de sistemas 3-4, onde os pressionadores são majoritariamente um jogador de interior de linha defensiva, não necessariamente o nose tackle, geralmente o defensive end do lado fraco, com uma dupla de ends extremamente rápido e geralmente um desses ends sendo trocado por um jogador de qualidade dupla, tanto de cobertura como capacidade de contenção de corrida, não necessariamente de rusher. O que a gente pode ter? A gente pode ter um trio extremamente pesado, como a gente já tá vendo aqui, com o Mason Graham, na minha opinião, sendo esse cara que geralmente vai ser o pressionador. Então, tomem ele como o principal pressionador de Michigan na temporada de 2024. Mas não espere uma quantidade elevada de sacks, é importante destacar. E a gente vai ter 2 jogadores de contenção, tanto ao lado dele quanto do lado oposto da linha ofensiva. O grupo de linebackers, na minha opinião, é um grupo extremamente duvidoso, porque até agora a maioria deles não se firmou tanto na Universidade de Michigan quanto o Jay Shine, que se transferiu para Michigan, também não teve um desempenho assim tão admirável, na minha opinião, na minha humilde opinião. E a gente parte para a secundária, que é
honestamente, um ponto frágil também, principalmente por conta da posição de safety. A gente tem dois corners extremamente habilidosos. O Will Johnson é cotado e eu considero um corner de primeira rodada, por conta da capacidade tanto de marcação de passe quanto na contenção de corrida. Se mostrou ser um jogador extremamente inteligente, até mais do que físico, e apesar disso ele tem estatura, ele tem condições de ser físico também, de brigar com os recebedores, mas Michigan o explora, o usa muito bem, na minha humilde opinião. O grupo de safeties é relativamente fraco, como eu já falei, por conta dos transferidos. Temos problemas na posição de safety, mas eu não acredito que vai ser um problema. Pela grande quantidade de jogadores que Michigan já tinha e conseguiu agregar, eu tenho certeza que safety em 2024 não vai ser um problema, mas que foi na temporada assim passada. Falar um pouco do calendário que eu espero é, com relação a vitórias e derrotas. É um calendário relativamente fácil, vou ser bem sincero, apesar de ter Texas jogando. Apesar de ter Texas no calendário, ter USC, ter Washington, Oregon, que promete ser um time extremamente competitivo nessa temporada, e o Ohio State no final da temporada sendo o The Game, vai enfrentar Texas em casa. Então a Big House é um cenário hostil para se jogar. Texas chega como favorito, na minha opinião, precisa ser respeitado. Vai ser o jogo mais difícil da temporada. Eu vou dizer por quê. Com relação fora do clássico, né? Porque querendo ou não, o Ohio State, Michigan, tudo pode acontecer sempre. Então, o jogo mais difícil da temporada certamente vai ser o Ohio State. Mas Texas vai ser o segundo jogo mais difícil da temporada, né? Ou dos jogos normais, digamos assim, por conta de ter um time extremamente qualificado, que volta com parte considerável da sua linha ofensiva, que volta com parte considerável do seu segundo nível para trás, ou seja, grupo de linebackers e secundária, vai ter reformulações da linha defensiva, principalmente no interior, o que pode se tornar um problema, e também no grupo de recebedores, mas adições importantes foram feitas para os Texas e eu pretendo falar mais disso quando falar especificamente de Texas. Então vai ser um dos jogos extremamente difíceis do calendário, mas vai ser dentro de casa, então assim, a possibilidade de correr com a bola uma quantidade grande de vezes pode dar uma vantagem para Michigan na busca dessa vitória. E o USC dentro de casa não promete ser algo tão desafiador. Honestamente, a defesa de USC não me agrada. Não foi bem na temporada passada, houveram várias mudanças, mas ainda assim eu não consigo ter expectativas elevadas a respeito de USC. Washington, fora de casa, é sim um jogo perigoso, porque o Washington dentro de casa é extremamente competitiva, e apesar de ter mudanças, tanto com a perca de head coach, várias peças entraram no portal ou foram pro draft, Washington é sempre competitivo, tem uma pipeline no estado muito forte e faz com que ela sempre seja muito sólida nos aspectos fundamentais de base da universidade. Ou seja, sempre tem uma boa quantidade em linha ofensiva. Uh, Defensivamente, tem jogadores que conseguem marcar passe relativamente bem. Em contrapartida, o Washington é uma pipeline com jogadores com defensive backs, né? Então, assim, mas em contrapartida, tu vai jogar com o Michigan, que basicamente é uma universidade, e eu passei quase 20 minutos falando que é uma universidade que corre muitas vezes com a bola. Então, assim, vai ser um jogo também difícil, mas por conta maior do fator local do que necessariamente da qualidade do Washington. Oregon é sim um jogo extremamente difícil, principalmente por conta da força aérea que Oregon vem tentando construir, mas eu acho que até lá, até no dia 2 de novembro, a gente vai saber o quão forte o Oregon realmente é. Hoje, eu acho que é uma universidade que tem atletas extremamente confiáveis, como o Dylan Gabriel, um quarterback extremamente talentoso, o Evan Stewart, que na minha opinião é o melhor recebedor da próxima classe, mas transferido de Texas A&M, e Dylan Gabriel transferido de Oklahoma. Mas ainda assim, a linha ofensiva no passado foi um problema, não promete melhorar nessa, e a defesa deixou bastante a desejar, principalmente contra equipes mais fracas e equipes que tiveram dificuldade em proteger o seu quarterback. O Oregon teve uma relativa dificuldade em pressionar fora de blitz. Então, contra Michigan, com uma linha ofensiva muito mais pesada, até o dia 2 de novembro a gente vai ter certeza disso. Mas hoje eu não espero que o Oregon faça tanta frente assim com relação a Michigan. Indiana no Northwestern são jogos extremamente ganháveis, mesmo que fora de casa contra a Indiana e dentro de casa contra o Northwestern. E tem o jogo contra o Ohio State, que é sim o jogo que tudo pode acontecer, porque Michigan vem com um elenco extremamente talentoso
O Ohio State vem com um elenco extremamente talentoso, mas com uma comissão técnica bem duvidosa, na minha opinião. Então, eu vou postar um resumo do que eu busquei falar e apresentar nesse vídeo. Eu espero que fique 2 derrotas e 10 vitórias nesse calendário. Eu vou exemplificar, né? Eu acredito que as derrotas sejam para Texas na semana 2 e para Ohio State na semana 14, que eu acho que vai ser a 14 por conta do algumas semanas que Michigan não joga. Mas enfim, eu tenho que confirmar isso no calendário da ESPN depois. Na segunda semana contra Texas e na 13ª semana contra Ohio State. São as 2 derrotas que eu considero. Depois disso, 10 vitórias, né? 10 vitórias entre elas. Acredito que vence o UST, acredito que vence o Washington, acredito que vence a Oregon. Destaques positivos passam pela manutenção do jogo corrido. Isso passa muito pela adição do Sherrone Moore como efetivamente treinador, head coach da Universidade de Michigan. E, assim, a ideia é manter um jogo muito parecido com o que o Harbaugh fez na temporada passada, onde ele teve uma participação considerável. Destaque positivo também pelas transferências, conseguiram um guard extremamente talentoso no portal, conseguiram recebedores com potencial de titularidade e 3 safeties no papel para elevar o nível da posição de safeties. Eu acho que briga pela conferência, briga pela Big Ten, tá? Eu acredito que consegue brigar com o Ohio State, ainda assim achando que o Ohio State tem um elenco melhor, fica atrás na parte da comissão. Destaques positivos, percas consideráveis na defesa, muitas perdas defensivas. Eu acho que até agora não prometem ter substituições fáceis. Eu falo muito no sentido de parar a corrida. Ano passado, Michigan foi muito forte correndo e parando corrida. Várias das peças que constam como titulares não têm essas características, então pode se tornar um problema. Isso passa também pelo Wink como treinador defensivo. Honestamente, eu acho uma adição extremamente fraca, apesar de ele já ter feito muito sucesso no college, e ele ser esse cara de college, aparentemente. Destaque negativo também pela nova comissão, apesar de Sharon Moore ser extremamente talentoso e eu acreditar no potencial de excelente trabalho em Michigan, é um head coach em primeiro ano, né? Então, assim, a gente pode acabar vendo tomadas de decisões equivocadas, que faz muita parte desse primeiro ano, e faz parte, então, querendo ou não, é algo natural por essa transição. E também de que há forças maiores a nível nacional. E sinceramente passa também por Ohio State, passa pela Universidade de Texas, que na minha opinião tem mais talento, passa pela Georgia, que, olha, honestamente eu acho que tem tudo para ser a principal candidata ao título nacional dessa temporada. Acho também que quem mais? Deixa eu tentar lembrar. Eu acho também que o Ole Miss também tem mais força e mais potencial de ser candidato ao título nacional. Ainda assim, se a gente vê um 10-2, mesmo com uma derrota contra o Ohio State Texas, é uma universidade que pode acabar pintando nos playoffs, porque os playoffs vão ficar muito maior nessa temporada. Então a gente pode sim ver Michigan pegando uma vaguinha, mesmo que de final de tabela, e pintando no campeonato nacional como surpresa. Honestamente, as minhas expectativas com relação a Michigan são relativamente boas, tá? Eu sei que várias perdas consideráveis foram tidas da temporada passada. Não acho que perderam tanto no portal como outras universidades concorrentes perderam. Tem a manutenção do estilo de jogo, tem a manutenção da Big House, que é um cenário terrível de se enfrentar, que é a casa de Michigan. Então a gente pode esperar coisas boas. E esse foi o vídeo de hoje a respeito da Universidade de Michigan. Eu me atrapalhei em alguns momentos e peço perdão por isso. Eu ainda tô trabalhando na melhor forma de apresentar isso para vocês. Mas foi Michigan, eu fico por aqui e até mais.